Boa noite. Boa noite. Então, nosso tema é o cultivo da paciência, né? Nós já estamos embalados por essas vibrações amorosas da prece, mas mesmo assim elevamos o pensamento ao alto e nessa conexão com o divino vamos aurindo do grande laboratório da vida aquilo que necessitamos e que possamos também pedir ao Mestre Jesus para que tenhamos condições de guardar na nossa mente espiritual todos os ensinamentos que nos serão trazidos na noite de hoje. E nos sentindo amparados, protegidos, iniciamos o nosso trabalho. Jesus, ele era um homem dotado de uma extrema paciência, por ele conhecer o nosso passado, por ele prever o futuro das almas, como resultado da conduta e do empenho a que cada qual tenha se entregado. Entendendo-se aqui a paciência como a ciência da paz, essa ciência que nós devemos guardar na nossa mente espiritual. E a Joana de Ângeles vai nos dizer: não procures a paz à distância, de vez que ela reside em ti mesmo. A paz, no entanto, ela baseia-se na lei da troca, daquele equilíbrio do universo em dar e receber. E aquele que já adquiriu essa ciência da paz, ele já conquistou um estado de calma, um estado de tranquilidade e longe, sim, da ausência, da perturbação. Então, nós podemos dizer que para se ter paciência é preciso, em primeiro lugar, dominar, conhecer, saber e ter praticado muita calma e muita tranquilidade. E isso leva, assim, décadas, talvez, assim, diversas encarnações para adquirirmos essa virtude. Normalmente nós conquistamos-a através da meditação, através de um trabalho intenso de burilamento e de mergulho na prece, né? E Jesus vai nos falar no Sermão da Montanha: bem-aventurados os pacíficos, porque deles é o reino dos céus. Isso é, aqueles que trabalham com método, aqueles que trabalham com disciplina, com confiança em si mesmo, essa virtude, em favor também da renovação do mundo, em favor da renovação das criaturas. Conseguimos ser chamados até então de filhos de Deus, que representam toda a paz. A paciência ela é encontrada no autoconhecimento, pelo estudo profundo e a prática dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, principalmente pela descoberta do objetivo da nossa encarnação. E aí, então, ela passa a transformar-se em caridade quando ela é direcionada para os aflitos, para os sofredores, ajudando sempre na prática do bem, né? E ao nos depararmos com reações assim agitadas, encolerizadas dos nossos familiares, dos nossos filhos, pais, avós, vizinhos, irmãos, eles se constituem momentos de provas ásperas e até nós poderíamos dizer assim de testes profundos da nossa paciência. Mas nós devemos superar esses momentos, né? Tendo em relação a eles uma profunda compaixão. E no lar, o Emmanuel vai nos dizer que ali é o grande laboratório das almas,
É ali que reside os maiores testes dessa virtude. Então, a paciência, ela é uma qualidade da alma. Ela é muito valiosa para as pessoas e ela traz como benefício aquela compreensão, ela traz esperança, na realidade, ela habilita o indivíduo a superar as suas dificuldades, né? E aqui nós vamos trazer um exemplo, né, da mãe do Chico. Quando ela desencarna, o Chico passava por momentos de dores, de aflições, e ele tinha momentos que ele estava assim, muito aflitinho, e ela dizia assim: aguenta firme, meu filho, você precisa se fortalecer. Que tivesse paciência, que ele ia crescer, em outras palavras, que ele ia superar aqueles desafios próprios que ele passava na infância, né? E aí vamos fazer uma pergunta: será que nós estamos precisando desenvolver a nossa paciência? A paciência, ela surge como nós nos relacionamos com tudo aquilo que está à nossa volta. E a paz, ela é uma construção interior que se nos revela pela disciplina íntima na busca do equilíbrio. É manter aquela postura espiritual elegantérrima frente a todos os desafios. A paz, ela é algo assim que vem de dentro e não de fora. Tem pessoas que dizem assim: olha, vou me mudar de residência porque esse condomínio aqui é muito tumultuado. Leve engano, para onde ela for, ela vai levar aquela impaciência, aquela inquietação que ela traz dentro dela. Então a Joana vai nos dizer que a paciência, ela é uma virtude que te auxiliará na conquista dos bens do corpo, dos bens da alma e nos bens da sociedade. Ela ensina a técnica de como se deve aguardar quando não se pode ter aquilo que a gente deseja. Jamais te irrite, é o primeiro conselho que a Joana dá. Jamais te irrites. A paciência te auxiliará a vencer e nos dará aqueles elementos para adquirir a saúde física, ela vai repetir o tempo todo isso, a saúde espiritual e na saúde dos nossos relacionamentos. Onde a maioria dos nossos conflitos, dos nossos problemas se inicia nesse intercâmbio, nessa convivência diária daqueles que estão ao nosso derredor, mais próximos de nós, inclusive conosco mesmo, né? Então, o maior problema do homem que transita pela Terra na sua caminhada evolutiva é o dos relacionamentos, né? E a paciência nos auxilia a termos harmonia de alma. Ela ensina como que se deve aguardar. Por exemplo, se alguém está esperando por alguém, por um fato, por uma situação que se resolva a nossa situação em que nós estamos, por exemplo, passando por uma dificuldade, uma solução, né? Então, ela vai nos ensinar como que devemos aguardar esse momento dos acontecimentos, né? E aí ela vai nos questionar como que nós aguardamos, quais são os sentimentos que nós estamos alimentando enquanto esperamos. Será que estamos nervosos, inquietos, infelizes? Ou será que nós estamos confiantes, nós estamos calmos, nós estamos felizes porque aquilo que virá com certeza será a melhor solução? A paciência, ela é uma virtude que agregamos ao nosso espírito, portanto são valores que levamos para o lado de lá. E quando não tivermos mais irritação,
que essa irritação, se for ausente do palco da nossa vida, nós vamos tomar decisões mais acertadas. Pelo contrário, nós iremos tomar decisões impensadas, atitudes irrefletidas, que não vão resolver o desafio que nós estamos vivendo no momento, pelo contrário, vão trazer mais desgaste, até mais sofrimento, até mais comprometimento, inclusive mais estresse, né? E esse estresse, ele vai influenciar na química do nosso corpo, vai nos prejudicar toda a nossa estrutura biológica, né? Porque nós vamos jogar toxinas para dentro da corrente sanguínea, consequentemente vai repercutir mais tarde, né, em talvez enfermidade, né? Porque o nosso corpo, na realidade, ele é um espelho da nossa alma. E aí vejamos o que nós estamos fazendo com a nossa falta de paciência. Adoecendo. Ela é a oficina que trabalha o nosso espírito, descartando as impurezas para que as virtudes apareçam com certeza. Quanto mais doente, mais atendimento o paciente necessita, mais cuidado, mais atenção dos enfermeiros, dos médicos, né? Então todo mundo fica mais atento nessa circunstância. A ave ferida no seu voo de crescimento interior, ela sofre. Nem sempre é fácil entender o desespero do nosso semelhante quando nós não experimentamos algo semelhante ao que ele está passando. Portanto, então nós não podemos julgar o que o outro sente ou por que o outro tem sofrido, né? Quais são os motivos de tais procedimentos inadequados? Por que às vezes a pessoa está tão irritada, não consegue se relacionar, não consegue entabular um diálogo com mais serenidade, ou às vezes um diálogo nem chega ao fim, né? Então, pode ser sinal de que a pessoa esteja gritando porque ela está pedindo socorro por algo que ela não manifestou. Na casa da Aparece, em Uberaba, certa ocasião, Chico estava em atendimento e normalmente ele saía lá por volta das 2 horas da manhã. E certa ocasião, alguém bateu o portão, porque a casa da Aparece, assim que nem semelhante à nossa casa, tem um pátio grande, um jardim grande e ela é cercada de muro. Então alguém bateu ao portão e era um homem, a pessoa que estava cuidando na recepção verificou que era um homem com 3 crianças, inclusive uma de colo, né? Aquele homem chegou ali e pediu doações, pediu alimento, pediu doações. E a pessoa que estava na recepção falou ao estranho: mas homem, veja, a tua imprudência, já é tarde, essas crianças estão na rua, isso é hora de tu saíres com elas na rua, né? E pediu que ele se retirasse, e dando uma série de explicações, elas deveriam estar na cama, né, protegidas, né? E o Chico, o homem, simplesmente tomou os pequeninos pelas mãos e virou as costas. Chico percebeu aquela movimentação dentro da sala, né, do centro, né, e perguntou quem era. Aí responderam: olha, um homem com 3 crianças. Chico pediu que fosse imediatamente atrás da pessoa e explicou: olha, o seu Joaquim, ele é um herói, ele ficou viúvo há poucos dias e não tem ninguém que lhes ajude a tomar conta das crianças, para que ele possa trabalhar e ganhar o sustento. E, além disso, ele está sem lugar para morar. E eles devem estar famintos, traga-os de volta. E assim ele fez com que a pessoa da portaria ali, da recepção, né, fosse em busca do Senhor, né? E ele retornou para o Senhor. E ali ele recebeu o que era necessário. Então são muitos fatores assim que
revelam a nossa impaciência. Então, aquele homem, em vez de escutar realmente o que o necessitado desejava, ele logo foi mandando que ele se retirasse, né? Pela sua impaciência em ouvi-lo. Então, são muitos os fatores de perturbação, de aflição. O nosso mundo, na realidade, ele caminha assim acelerado. A tecnologia, ela está muito avançada, as coisas se modificam assim muito rápido, né? E vão até nos causando uma certa angústia a todo momento, né? Porque nós não conseguimos acompanhar as mudanças de paradigma, né? Então, em meio a tantas informações, nós sentimos perdidos, atrapalhados, até impacientes. E aí, nesse instante, cadê a bússola para que algo mais nos seja indicado? Sofremos pela falta de paciência, com as pequeninas dificuldades na mão, às vezes não sabemos operar com um aparelhinho celular, né? E até com as exaustivas e insuportáveis expiações. E agora nós vamos trazer um outro fato também de Uberaba, do sanatório, ali onde Bacelli era o diretor daquela instituição. Certa ocasião, um repórter marca um horário para uma entrevista com o diretor, e enquanto ele aguardava, ele observava o que se passava na recepção e nos cômodos ao redor ali. E aí ele percebe que um homem, ele sai da porta do refeitório e logo um cuidador, o enfermeiro, o toma pelo braço e tenta conduzi-lo a uma outra dependência. E ele bate o pé, ele diz assim: não, eu preciso almoçar. E o enfermeiro diz: não, meu amigo acabou de levantar a mesa, mas eu estou com fome, eu preciso almoçar. Então, assim, vejamos que nesse trabalho de cuidador, de enfermeiro, quanta paciência tinha que dispensar aquele indivíduo. E quantas vezes também nós somos acolhidos, surpreendidos, testados na nossa paciência no nosso dia a dia, né? Principalmente no ambiente profissional, onde a gente tem que se conter, tem que manter o equilíbrio. Na família, às vezes a gente fica um pouquinho irritado, né? Mas frente a esses, nós deveríamos ser mais amorosos ainda, né? Jesus, ele demonstrou essa conduta não se apressando em iniciar o seu ministério, senão quantos tempos haviam chegado. E as circunstâncias se faziam propício, aguardando principalmente que o seu primo João Batista o anunciasse. E quando aquele estava assim quase que terminando o seu ministério, aí ele deu início ao seu, conforme as profecias. E Jesus, ele viveu a sua humanidade assim com uma singular elevação, suportando dor, fome, abandono, morte, sem se impacientar, submisso e confiante naquele que é Pai, que tudo sabe, que tudo vê, que tudo acolhe do dia à noite até o amanhecer. Então vemos que o Mestre sempre atuando com paciência, não antecipando as informações que a mentalidade da época estava impossibilitado de entender. Por isso que ele anunciou que enviaria o Consolador, que o mundo ainda não conhece, porque não o pode suportar e fazer. Então Jesus é um homem que ama, que serve, que espera, que trabalha, que ensina pacientemente e que intercede junto ao Pai por todos aqueles que estão na retaguarda. Paulo, numa carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 13 e 4, ele vai dizer: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações,
sabendo que a tribulação ela produz a paciência. Essa paciência ela vai produzir a experiência e essa experiência vai produzir a esperança. Então, ao contrário do que se pensa, não é o que nós achamos, que nós precisamos para ter paciência, para poder ter paz, né? Não viver com conflitos, não viver ou ficar um pouquinho agitado, e que precisamos assim manter a calma assim de todo lado. Não é bem assim. Até a gente pode perder um pouquinho do nosso equilíbrio, mas o importante é nos conscientizar de que devemos voltar àquele patamar de vibração, né? Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 38, ele vai nos dizer que Jesus entra no barco certa ocasião com os discípulos ao cair da tarde, e aí uma tempestade violenta se levanta, enchendo praticamente o barco de água. Os discípulos, eles ficam apavorados ali, vão acordar Jesus que descansava no fundo do barco, né? E Jesus os repreende, chama os homens de pouca fé, e pacientemente ele acalma a tempestade dos ventos. Às vezes nos lembramos de Jesus quando as tempestades, os desafios balançam o barco da nossa existência. E aí a gente vai parar um pouquinho para pensar, para refletir, né? Um aspecto muito importante é a nossa capacidade de resistir aos embates daquilo que nos diz respeito, aos desafios que nos são apresentados no percurso da caminhada evolutiva em relação ao comportamento dos outros. Claro que é natural, em casos de desentendimento entre pais e filhos, a gente ouvir falar: olha, desta vez cheguei aos meus limites. Da próxima vez, se esse menino aprontar, vai ser diferente, né? Ele vai pegar as coisas dele e vai se virar. Então, é fundamental não criarmos também expectativa em relação aos outros e nem em relação aos filhos. Não julgar as atitudes dos outros, não julgar as escolhas dos outros, né? Simplesmente acolher, compreender, procurar auxiliar pacientemente, sem esperar nada em troca. No entanto, o outro, na realidade, ele está dando tudo o que ele pode. Ele não sabe fazer diferente. E o Espiritismo nos informa que nós devemos ser muito prudentes com essas decisões, com essas rupturas repentinas nas nossas vidas. Que devemos estar muito atentos às nossas renúncias, aos nossos descasos, da nossa parte em relação ao nosso semelhante. Quantas pessoas perdem o emprego, às vezes com o ímpeto de dar uma resposta, às vezes deselegante a um superior, né? Às vezes é demitido por causa disso. Então, sugerindo-nos para um entendimento mais pleno a propósito da nossa existência, dando a entender a razão pela qual tenhamos encarnado, se pararmos para pensar qual é o objetivo da nossa encarnação. É aprendermos a amar, aprendermos o auto-amor, a amar ao próximo como a si mesmo. E para isso a gente precisa de paciência para compreendê-lo, assim como ele se apresenta a nós. Para refazer também os nossos equívocos, nos reconciliar com os nossos irmãos enquanto estamos a caminho, diz o Evangelho, né? Vencer as nossas barreiras do ego, vencer as repetições das mesmas desistências, né? Vencermos a nossa incapacidade de acreditar no futuro. Então nós devemos olhar a nossa existência com muita gratidão e não abandonar aqueles que a vida colocou ao nosso derredor, para que dividissem conosco também os seus desafios e nos testar a nossa paciência. Quantos professores de paciência nós temos
na nossa rede de relações, né? Portanto, informamos que não é uma opção viável, correta da nossa parte, e muitas vezes o descaso, né? Porque a impaciência, quando nós já temos a compreensão sobre a imortalidade da alma, nós somos quase que compelidos a buscá-la, né? De uma forma ou de outra, né? Então, na maioria das vezes, o que nós queremos é modificar a tendência do outro, né? E não temos condições, às vezes, de esperar o amadurecimento daquele espírito, e às vezes nós desistimos, né, por uma atitude impensada, né? Empurramos o nosso barco para o alto mar, né? E isso significa que nós estamos desistindo da nossa capacidade de irmos mais além pela fragilidade da nossa fé. E a doutrina espírita não nos orienta à aceitação covardemente de todas as coisas que a vida nos impõe. As coisas também têm limite, né? Sim, nós podemos até recuar alguns passos para manter a nossa postura espiritual e lembrar que quanto maior é a prova, tanto maior é a assistência espiritual para o nosso êxito. Pode ser que esse desafio também nós tenhamos solicitado a Deus numa outra existência, né? E vem de acordo com a nossa capacidade de superá-lo. Então nós devemos confiar no Senhor da vida, que na realidade tudo está certo como está, né? Claro que os desafios familiares, muitas vezes, eles são muito amargos, né? E exigem de nós, assim, renúncia, lágrimas, dores silenciosas, mas nunca nos arrependeremos pela opção de amar e não desistir, ainda que aparentemente seja sucesso. Agora, se conseguirmos plantar no coração daqueles que nos foram confiados a certeza de que alguém nos ama, de que nunca desistiríamos dele, né? Isso já é uma vitória para nós, né? Que a criatura, onde ela estiver, lembrar: papai me ama, mamãe me ama, isso é o suficiente para dar força para ela seguir na sua caminhada evolutiva. E no Evangelho, no capítulo 9, que nos foi indicado, item 7, ali é uma mensagem de um espírito amigo, Havas, de 1862. Aí ele vai falar da dor, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E aqui o texto diz uma coisa assim extraordinária: não vos aflijais, portanto, quando sofreres, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória dos céus. Então, a dor, meus irmãos, assim, ela tem uma finalidade magnífica, que ainda nós não a compreendemos bem, o objetivo da dor, a finalidade da dor. E aí me vem uma pergunta assim: como nos mantermos calmos, pacientes, diante de um diagnóstico de uma enfermidade que os próprios profissionais da saúde nos informam, não tem cura, né? É um teste muito grande. Então, mas é necessário olhar para os nossos deveres, diz o texto, que nos são impostos, para as consolações e as compensações que obteremos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. Então está nos trazendo uma mensagem assim, de muita esperança, que apesar do sofrimento, nós seremos acobertados pela misericórdia divina com muita proteção, e que os resultados ao final daquela dor ali serão bênçãos, né, de auto-iluminação. E Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave
meu fardo é leve. Então, um convite muito amoroso para que levemos a vida com mais leveza, mesmo frente aos desafios, com mais calma, confiando que nas mãos de Deus às vezes tem solução dos nossos desafios que o nosso nível evolutivo não alcança. Então vamos confiar. A paciência é um estado de alma em que a pessoa não é atingida pela irritação do outro, porque ela está bem consigo mesma, independente dos equívocos que os outros venham a praticar. Claro que ele vai dizer, isso aqui são palavras do Emmanuel, né? Onde ele vai dizer que não é algo ou uma atitude que escolhemos ter ou não em determinados momentos, mas sim é algo que devemos realmente conquistar ao longo da nossa caminhada evolutiva, através do nosso esforço, diante daquelas experiências que as várias existências vão nos proporcionando, né? Não é numa encarnação que nós vamos adquirir essa virtude, né? E Emmanuel continua falando, quando nós estamos em desacordo com a lei da troca, se é do dar e receber, nós não temos paz. Logo, não teremos paciência. E depois da obra O Consolador, ele vai nos falar na pergunta 254, ali, há um questionamento. O que é a paciência e como adquirir? A resposta que os espíritos dão. A verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou com muito amor em si mesma para dá-lo ao outro. E esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãs em quaisquer circunstância. É com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida, da aceitação do outro, do respeito, isenção de qualquer julgamento, acima de tudo, muito mais da nossa parte, o acolhimento. Então é fundamental educarmos a nossa vontade, curando as nossas enfermidades psíquicas que nos acompanham assim há séculos, através das vidas sucessivas, né? Então nós precisamos abandonar a nossa indiferença de nos queixarmos das forças exteriores quando o mal reside em nós mesmos. Parar de colocar a culpa no outro, nas circunstâncias externas, né? Então, tudo isso acontece pela nossa falta de disciplina em controlar aqueles impulsos, os nossos sentimentos, procurar educar as nossas emoções no paramento do amor crístico, despertando a consciência para a realidade do espírito imortal na busca da tão sonhada paciência. E concluindo, afinal de contas, quem não quer ser uma pessoa paciente? Fica essa pergunta para a nossa reflexão. E quem não quer adquirir mais calma no seu dia a dia, né? E no livro Vinha de Luz, Emmanuel vai nos dizer, no capítulo 101, que tem o título Paz no Mundo e Paz do Cristo. Ele vai dizer assim: a paz eu vos dou, a minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo a dá. João capítulo 14, versículo 27. Que possamos levar daqui a profunda paz de Jesus de Nazaré e a cada dia despertar para essa realidade da busca da paciência em nossas vidas e muito mais serenidade. Muita luz, muita paz, assim seja. E vamos fazer aquela prece singela, concluindo a nossa fala.
e elevando o pensamento mais uma vez à dimensão superior e buscando a conexão com o divino, vamos abrindo do grande laboratório da vida aquelas essências medicamentosas, aqueles fluidos revitalizantes, para curar as profundas feridas das nossas almas. E rogamos-te, Senhor, também por aqueles que não têm paciência, aqueles que estão nos locais de provas e expiações, pelas estradas na rua onde houver dor ou aflição, que a tua bondade, que a tua misericórdia, Senhor, acolha esses irmãos do caminho e auxilia-nos, Mestre, para sermos mais pacientes, principalmente conosco mesmo, nos amando cada vez mais, para que possamos abraçar pacientemente os nossos irmãos da jornada evolutiva. Que possamos voltar para os nossos lares com um manto de paz de Maria de Nazaré. Muita luz, assim seja, se Deus quiser.